Olá, olá pessoal, a paz, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar início aos estudos da disciplina de escritos proféticos, beleza? Dessa vez com o tema os profetas normativos, ok? Então pegue aí o seu caderno, sua caneta e tome nota de todos os tópicos que eu passarei para vocês, para que assim você consiga extrair dessa aula todas as informações relevantes para o seu sucesso nessa disciplina, ok? Primeiro tópico que eu separei para vocês aqui diz a seguinte ideia: sabe-se que antes da organização dos profetas, como uma ordem, eles remontam os primórdios bíblicos, e um grande exemplo disso é que Abraão foi a primeira pessoa que a Escritura chama de profeta. Porém, a normatização veio por meio da figura de Moisés, que passou a construir um padrão de comparação para todos os profetas futuros. Quando nós falamos de profetas, cai-se no erro de achar que esse grupo ele vai surgir somente ali por meio da figura do profeta Samuel, né, que tinha uma tríade de funções, né? Ele era ali profeta, ele era juiz e ele também era sacerdote. Porém, não é bem assim que as coisas funcionam, tá? A ideia de profeta, ela vai existir desde os primórdios, ou seja, desde o princípio. Entende-se, por exemplo, por profeta a figura de Abraão. E isso você pode encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo de número 7, e o Salmo de número 105, versículo de número 15, que vão apontar para essas características. A ideia da normatização profética é o estabelecimento de normas, ou seja, um conjunto de regras para que possa se estabelecer quem é profeta e quem não é, ou quais são as características que eu encontro em um profeta que eu não vou encontrar em qualquer outra pessoa. É uma forma de você identificar quem é profeta e quem não é profeta. Essa normatização, ou esse conjunto de regras, vai surgir por meio da figura de Moisés, que vai construir um padrão esse que vai ser utilizado para a comparação entre quem tem um chamado profético e quem não tem um chamado profético. E se essa normatização é trazida ali, né, por meio da figura de Moisés, ela vai surgir ali em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 19, você vai encontrar esse conjunto de regras em Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 10. Então, Abraão, ele já era tido como profeta, só que o tempo passa e aí precisa de fato de uma regulamentação para que quem não é profeta não se passe por profeta. E quem é chamado para ser profeta não consiga se esconder quando não quiser obedecer ao chamado profético. Então essa normatização, esse conjunto de regras, ele vai apontar para quem é e para quem não é. Serve como uma peneira, né? Um prumo, para que os que estão do lado de fora compreendam quem é e quem não é. Ou seja, quem diz que é, mas que no final não é coisa alguma, ok? Então é basicamente a ideia desses profetas normativos. A ideia aqui, ela vai seguir, tá ok? Porque dentro dessas normas existem características, né, que precisam ser encontradas dentro da figura do profeta. E a primeira característica dessas normas é obter um chamado específico e particular de Deus. Esse chamado você vai encontrar lá em Êxodo capítulo 3, você vai encontrar lá em Isaías capítulo 6, você vai encontrar lá em Ezequiel capítulo 1. Então você vai ter encontro com essas características que vão de fato apontar para quem é e para quem não é. Então, primeira característica é um chamado específico, ou seja, o que é um chamado específico? Você foi chamado para fazer aquilo, somente aquilo. E quem é que te dá esse chamado? Bom, esse chamado é com Deus.
Como é esse chamado? É particular. É entre você e Deus. Não é um chamado público, por exemplo, né? Como era comum as honrarias concedidas aos reis, que era derramado azeite de modo público, para que todos pudessem ver, ter contato, consciência, né? Ou ciência, talvez essa seja a palavra mais correta a ser usada, de quem estava sendo levantado como rei. Mas o chamado profético, ele era um chamado particular. Era entre o chamado e quem estava chamando, ou seja, entre o profeta e o próprio Deus. Então não tinha honraria, não tinha um culto específico, não tinha plateia, não tinha nome nem foto no cartaz, não tinha tapinha nas costas, era algo reservado, era algo particular. Nos tempos atuais, por exemplo, isso seria um grande problema, porque todos querem aparecer, querem ser vistos, querem ser honrados, não é mesmo, diante dos olhos do homem, e para isso eles fazem de tudo um pouco para que o seu nome venha aparecer, entendendo que o nome aparecendo, a honra também ela aparece. Mas a primeira característica dessas normas que vão direcionar quem vai ser e quem não é que o chamado ele é particular, ele é no individual, ele é feito no secreto. Para você ter uma noção, o chamado profético de Jeremias, citado aqui no capítulo 1, por exemplo, é tão particular, é tão reservado, que Deus vai dizer para Jeremias: eu te chamei você antes mesmo de ter sido gerado no ventre da sua mãe. Tão escondido foi o chamado profético de Jeremias, que ele nem no ventre de sua mãe estava ainda, e ele já tinha recebido esse chamado específico e particular da parte de Jeová, ok? Segundo ponto, assim sendo, o profeta aparecia perante os homens na qualidade de um homem que havia se apresentado diante de Deus. Então, quem eram os profetas? O profeta era aquele que era chamado de forma particular, que se apresentava diante dos homens para falar no nome de Deus. E por que é que essas pessoas tinham crédito diante dos homens? Porque os homens entendiam que aquele camarada havia se apresentado antecipadamente na presença de Deus. Então, quem era o profeta? O profeta era aquele que falava no nome de Deus, não porque havia escutado algo acerca de Deus dito por terceiros. O profeta era aquele que falava para os homens porque ele mesmo tinha tido contato antecipadamente com o próprio Deus. Logo, ele podia falar no nome de Deus porque tinha intimidade com Deus, tinha vida com Deus, se apresentava face a face diante de Deus. E isso é muito sério, porque quando Deus chamava um profeta, o chamado vinha condicionado a esse passaporte, tá? Hoje muitas pessoas almejam, ter contato com Deus, quero ver o Senhor face a face, mas, por exemplo, anjos tapam seus olhos para que não tenham contato com Deus por temor, pelo medo de saber quem está ali diante deles. O próprio Deus diante de Moisés vai dizer: você não pode me ver, porque o dia em que me ver, você vai morrer. O povo que estava com Moisés, ao ver o monte fumegando, chega para Moisés e fala assim: vá você, nós não queremos, porque estamos com medo de ser mortos. Então, apresentar-se diante de Deus era uma responsabilidade que Deus dava para poucos esses que ele chamava, escolhia a dedo e de modo muito particular. Então, ao contrário dos nossos dias, que nós não temos nem noção do que é apresentar-se diante de Deus, naquele período, tal coisa era de tamanha responsabilidade, que se você não estivesse andando dentro das normas e das regras estabelecidas por Deus, fulminado você seria. Então, quando uma pessoa, por exemplo, aparecia em um arraial, e dizendo: assim diz o Senhor, aquele público entendia
que aquele homem tinha entrado na presença de Deus e não tinha sido fulminado pelo mesmo. Logo, ele tinha moral, ele tinha condições de exortar a quem quer que tivesse que exortar, e o povo tinha que obedecer, porque a ordem havia sido dada diante do próprio Deus e acolhida pela vida do próprio profeta. Será que hoje, nós teríamos essa condição diante de Deus e diante dos homens? Fica aí um ponto de interrogação para que você possa analisar, beleza? Vamos lá para o nosso próximo tópico. O próximo tópico vai trabalhar outra regra dos profetas normativos, essas características. Qual é essa? Bom, os profetas eles tinham uma obrigação. Qual obrigação? Exercer o seu ministério, às vezes contra a sua própria vontade. Ou seja, os mesmos não tinham mais querer. Existia um nome específico, que se dava a essa responsabilidade, que era consciência profética. Então, o profeta, o homem ou a mulher, quando eram chamados para esse tipo de ministério, para esse tipo de função diante de Deus e diante dos homens, era estabelecido na mente dos mesmos a consciência profética. E essa consciência profética gerava neles a obrigação de exercer tal chamado, mesmo contra a sua vontade. Ou seja, essa consciência profética gerava no interior da mente dos mesmos que eles não tinham mais querer. É a ideia, do escolhido não tem escolha. Isso cabe aos profetas, ok? O profeta, uma vez escolhido, ele não possuía mais nenhum tipo de escolha. Consciência profética. Tem um chamado, tem uma missão, a missão é árdua, é perigosa, eu posso morrer. Porém, eu não tenho escolha. Eu não quero, mas vou. Não quero falar, mas vou falar. Não quero pregar, mas vou pregar. Não quero cantar, mas vou cantar. Não quero dizer não, mas vou dizer. Porque o escolhido, ele não tem escolha por conta da sua consciência profética. Hoje nós não obedecemos ao Senhor em algumas ações que Ele ordena por meio da sua palavra, que nós viemos a realizar, porque em nós ainda não foi gerado essa consciência do chamado. Porque uma vez que eu tenho consciência do meu chamado, o meu querer não é mais para mim, o meu querer é para o querer do Senhor. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a consciência do chamado, tá? E aí nós temos 3 profetas aqui para nós analisarmos essa consciência profética, ok? O primeiro deles é o profeta Jonas. Deus dá uma ordem para que ele se destine até a cidade de Nínive a fim de pregar uma palavra contra aquele povo, para que aquele povo pudesse arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar para a presença do Senhor. Jonas abandona essa consciência profética. Eu ouso a dizer, e perdoa o Senhor se eu estiver errado, tá? É como Paulo diz, digo eu, não o Senhor. É uma interpretação que eu dou ou que eu estou dando para essa situação. Jonas se nega a ir para Nínive, tá? Mas paga uma passagem para ir para um caminho oposto, porque dentro dele não havia ainda sido gerado essa consciência profética. Porque se a consciência profética estivesse inserida dentro dele, ele entenderia que o escolhido não tem escolha. E aonde Jonas vai aprender, acerca dessa consciência profética? No ventre do grande peixe. Então, se eu fui chamado para um departamento, fui chamado para uma determinada missão, pelo próprio Deus, e quando chega, enfim, a hora de eu exercer esse chamado, e eu escolho não fazer esse chamado, significa que eu ainda não tomei consciência do chamado que eu tenho. Não tem problema. Deus me dá essa consciência. Como é que ele deu essa consciência para Jonas? Vamos dar um rolezinho no ventre do grande peixe? Vamos passar 3 dias lá no ventre do grande peixe, para que essa consciência profética possa nascer de fato do seu interior, porque é lá que Jonas
ele faz um comunicado dizendo que de lá ele lembrou-se quem ele era profeta. Lá ele voltou a olhar para o santo templo, de lá ele executa um grande clamor, e depois que essa consciência profética é gerada na mente do Jonas, ele é lançado para fora do ventre do grande peixe e passa a exercer o seu chamado ministerial, mesmo contra a sua vontade. Ele vai lá e prega. Qual é a diferença do pós-ventre do peixe para o pré-ventre do peixe? É que antes dele parar no ventre do grande peixe, ele se nega a fazer o que Deus mandou, ou seja, dentro dele não tem a ideia do escolhido, não tem escolha. Aí Deus manda ele para um tratamento, tá? Vou mandar você para Paris, vou mandar você para Londres, para os Estados Unidos, não, vou mandar você para um seminário, sala de aula, ventre do grande peixe. O que ocorre dentro desse seminário? Ele aprende, faz a prova e é aprovado. Então, quando ele sai do ventre do grande peixe, ele ainda continua com a ideia, não quero ir, só que dessa vez ele vai. Não quero pregar, mas dessa vez ele vai. Não quero anunciar a palavra, mas dessa vez ele vai. Então não espere ir para o ventre do grande peixe para ter a consciência de que, mesmo querendo não ir, você tem que ir. Mesmo querendo não pregar, você tem que pregar. Mesmo querendo não cantar, você tem que cantar. Mesmo não querendo exercer o seu ministério, você tem que exercer. Porque ou é isso, ou é o ventre do grande peixe. Outro profeta aqui é o profeta Osés, que quando recebe o seu chamado, ele não questiona o mesmo. Vai lá, pega uma mulher da prostituição, casa-se e tenha filhos com ela. Por que, Senhor, eu tenho que fazer isso? Porque Israel pecou. Osés poderia ter dito ali no capítulo 1 do seu livro, né? Beleza, Senhor, mas o que eu tenho a ver com o pecado do povo? Por que sou eu quem tenho que casar-me com uma prostituta? Por que sou eu que vou ter que fazer o papel de traído? Por que sou eu que vou ter que pagar as duras penas de uma situação constrangedora como essa? Você não vê o Osés questionando, porque Osés já possuía a sua consciência profética, ou seja, escolhido não tem escolha. Eu fui escolhido para essa missão, a missão é árdua, mas eu vou. E Jeremias teve medo, chorou e tudo, por conta da responsabilidade do seu chamado. Mas é outro que não teve escolha, como disse minutos atrás. O seu chamado foi efetuado, mesmo antes dele ter sido gerado no ventre da sua mãe. Então ele já nasce com ele é gerado com essa responsabilidade, ele nasce com essa responsabilidade e exerce o seu chamado sem questionar. Vai lá e faz. Outro que faz, mesmo com medo de fazer, mesmo não querendo fazer, mas vai fazer. Ok? Consciência profética. É você saber que o escolhido, ele não tem escolha. Ok? Tranquilo até aí? Outra característica da normativa profética é que, uma vez que você recebia o chamado, o profeta possuía um título de homem de Deus, né? O Elias lá é chamado como tal, né? Vejo que esse é o homem de Deus. O título homem de Deus no hebraico significa Israelohim, né? Significa homem de Deus. Esse título vai expressar a estreita associação da respectiva pessoa, ou seja, do profeta, com a pessoa de Deus, tá? Ou seja, quando alguém olhava para um homem de Deus, quando alguém ouvia a mensagem do homem de Deus, era o mesmo que olhar para o próprio Deus e era o mesmo que ouvir o próprio Deus. Então, o que significa dentro do contexto bíblico o título Israelohim, ou seja, o título de homem de Deus? Aquele que tem uma associação estreita com o próprio Deus, ao ponto de olhar para o profeta e enxergar o próprio Deus, ao ponto de ouvir o profeta
e ouvir a voz do próprio Deus. Isso é homem de Deus, tá? Isso é uma característica do profeta lá do Antigo Testamento? Sim, mas Jesus vai nos dar essa característica também, porque quando nós somos chamados de cristãos, somos conhecidos como mini-cristos, ou seja, quando alguém olhava para um profeta lá atrás, olhavam para a figura do próprio Deus e quando ouviam a voz do próprio Deus. E eram reconhecidos como homens de Deus. Hoje, quando as pessoas olham para a minha vida e para a sua vida, elas precisam, quando olhar para você e quando olhar para mim, ver o próprio Cristo. E quando ouvir algo saindo da minha boca e da sua boca, é como se estivesse ouvindo a voz do próprio Cristo. Porque assim seremos reconhecidos como cristãos. E aí, mais uma vez, deixo uma reflexão. Lá atrás, Elias foi conhecido como homem de Deus. Para você ter uma noção, o Elias vai ser reconhecido 29 vezes. Ele recebe o título de homem de Deus. Então não é de modo esporádico, não foi alguém que o viu uma vez sequer na vida, não. Por 29 vezes ele recebeu o título de homem de Deus, ou seja, por 29 vezes olharam para ele e viram o próprio Deus. Ouviram ele falar e ouviram como se estivesse ouvindo o próprio Deus. Elias foi reconhecido como tal, e nós? Será que quando nós passamos, as pessoas observam o próprio Cristo a passar? Será que quando nós falamos, as pessoas estão ouvindo o próprio Cristo a falar? Lembra dos 2 discípulos no templo chamado Formosa? Quando estão diante de um enfermo na porta e o enfermo está atrás de uma esmola e o discípulo fala: olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou, no nome de Jesus levanta e anda. Antes do levanta e anda é olha para mim. Por que olha para mim? Porque ao olhar para eles, estariam olhando para o próprio Cristo. E quando ouviram o que eles estavam falando, ouviram a voz do próprio Cristo. E por isso se levantou, entrou no templo e passou a adorar. Será que se por 29 vezes nós passarmos por um lugar, receberemos o título de cristão, como Elias lá atrás recebeu o título de profeta? Leandro, é impossível. Mas o apóstolo Tiago, na sua epístola, vai dizer que Elias estava sujeito às mesmas tentações do que nós. E quando clamou, o céu travou a sua chuva. Ou seja, é Tiago dizendo, não existe diferença nenhuma entre Elias e as nossas vidas. A diferença entre o Elias para as nossas vidas é o peso da renúncia de cada um. O que vai distanciar a minha vida da vida do Elias não é a capacidade de orar, de buscar, de clamar, mas sim a capacidade de renunciar. A diferença entre uma pessoa para outra é o nível da sua renúncia. E isso faz toda a diferença, ok? E o nosso último tópico aqui é que a intenção desse título, Homem de Deus, era expressar a diferença de caráter entre o profeta e os demais homens. Qual era a diferença de um profeta que era conhecido como homem de Deus para os demais homens? Não era a unção, era o caráter. Tá? Então a diferença entre um profeta e os demais homens não era a unção, era o caráter. Não era o rodar, o pular, o sapatear, o pregar bem, o orar bem, o cantar bem, em ter uma boa oratória, em ter uma boa eloquência. A diferença não era na unção, era no caráter. E o que é caráter? Caráter é alguém que reconhece, uma pessoa de caráter é alguém que reconhece quando quebra uma das normas que regulamentam as atitudes que regem a sociedade. Então toda a sociedade possui uma regra, uma regulamentação. Nós possuímos a nossa, que é a palavra. Então é possível levarmos uma vida sem tropeçarmos nesse conjunto de regras e de normas? Não, não é possível. Até porque
O texto vai dizer, sagrado, que se eu erro em uma, em todas eu erro. Então eu entendo que existe uma regra, um conjunto de regras. E eu também entendo que em algum momento eu vou tropeçar nessas regras. O que é caráter? É reconhecer que errou, reconhecer que falhou, se desculpar pelos erros e seguir a sua caminhada, tentando não tropeçar no mesmo erro. Ok? Então, essas são as características dos profetas normativos, ok? Espero ter conseguido, gente, ser claro o suficiente para que vocês possam ter aí os devidos esclarecimentos desse tópico da nossa aula, ok? Espero que vocês, né, encontrem nela respostas para explicações de textos que vocês ainda não conseguiram e aplicações na sua própria vida para que o seu relacionamento com Deus se torne ainda melhor, ok? Que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.